Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que entraram nesse vídeo esperando explicação sobre este tema meio que controverso, né? Mas vamos lá, vamos analisar essas duas teologias rapidamente, certo? Com uma pequena síntese, né? Vou falar do que eu acho, do que eu penso sobre o que eu estudei sobre essas duas doutrinas. A primeira como mais antiga, entre aspas, porque as duas surgiram no mesmo período, só que era um pouco mais distorcida do que a visão que é hoje, né? Vamos lá. A Trindade, creio que existe um Deus verdadeiro em três pessoas distintas. É uma substância que coabita, vamos dizer assim, nesse sentido de em três pessoas distintas. Existe como se fosse um pai de família, uma mãe e uma criança. Existe essa tríade que existe uma unidade entre elas, que torna elas de maneira única, como uma família, certo? E assim é como pensa a Trindade. Claro que muitos vão dizer, não, não é assim não. Mas quando você analisa o contexto do que se é dito, do que as palavras com que elas são usadas para exprimir essa ideia, percebemos que é assim, três pessoas distintas e um Deus verdadeiro. É uma substância que é Deus, que eles usam essa expressão, essa substância que está nessas três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. É como pai, mãe e um filho, sua prole. Então, dessa maneira eles acreditam que existe uma trindade. Do outro lado, existe os unicistas que negam essa ideia de que há três pessoas distintas, pessoas separadas, mas que existe só uma pessoa, que é Deus, o Pai. Deus, o Pai, é o mesmo que Jesus Cristo, que é o mesmo que o Espírito Santo. Então, Deus, o Pai, é o Espírito Santo. Deus, o Pai, é o Espírito Santo que habita, que habita naquele corpo que é denominado Jesus, né? Então, é a mesma pessoa, não tem pessoas distintas. Eu falei isso, essas duas doutrinas, elas são bem específicas nesse sentido. Na unicidade, acredito que só existe um Deus, não existe trindade, não existe não existe uma tríade de pessoas com um Deus verdadeiro, entre aspas. Na unicidade acredita que existe apenas um Deus que se manifestou de diversas formas. Primeiro como Pai, depois como Espírito Santo, como Jesus e depois como Espírito Santo. É criação, redenção e consolação. É assim que o pensamento unicista se desenvolve. Nesses dois contextos existe uma outra perspectiva, que é os unitaristas. Eu ia falar de duas, mas é bom sempre colocar as doutrinas mais conhecidas. O unitarismo acredita que Deus, o Pai, é um, claro, e Jesus é outra pessoa, só que o Jesus é o Arcanjo Miguel. E o Espírito Santo, alguns acreditam na Trindade, que Jesus é o Arcanjo Miguel, e existe outros que acreditam que Jesus é o Arcanjo Miguel, mas com uma dualidade, que é Pai e Filho. O Espírito Santo é só uma força ativa, não uma pessoa. Uma força ativa e não uma pessoa. Então existem esses conceitos, né? Uma crê que são três pessoas distintas e um Deus verdadeiro. Outra que acredita que é só um Deus verdadeiro, independente dos títulos e nomes. E outra acredita que existe Pai e Filho e que o Espírito Santo é uma força ativa, ou que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, porque existem essas duas ramificações. Aqui é basicamente quatro teologias por causa dessa inflexão aqui do unitarismo. Mas eu vou mostrar uma outra perspectiva desse contexto aqui. O que a Bíblia mostra é que Deus é o Pai. Os unicistas estão certos nesse sentido, que o Pai é o Espírito Santo, porque só existe um Deus verdadeiro, e esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai, é o Pai. Isso os unicistas estão corretos. Porém, eles acreditam que Jesus é o Pai. Aí eu
No meu modo de ver, eu vejo um pouco de equívoco nesse sentido. Que o Jesus não é o Pai. O apóstolo João diz que nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Então ele faz uma divisão clara. Então vamos ver aqui. O Jesus é um homem, não é um arcanjo, não é um anjo, porque de acordo com os escritores hebreus diz que não foi aos anjos que Deus prometeu o mundo vindouro, né? Mas foi a descendência de Abraão. Logo, é a descendência de Abraão que é herdeira do mundo. Então Jesus teve que nascer desta linhagem humana. Jesus é um homem. Então, nessa perspectiva, vamos lá. Jesus é um homem como nós, certo? O apóstolo Paulo chama ele de segundo Adão, né? Segundo Adão, o primeiro da terra, o segundo do céu. Mas ele chama de Adão, e com a expressão disso ele está trabalhando uma ideia de criatura, certo? Então ele é uma criatura, Jesus é uma criatura, não é o criador, no sentido próprio da palavra, ele é uma criatura. Mas existe um detalhe: Jesus morre e ressuscita e vence a morte. Aí cria-se um detalhe interessante: ele e o Pai tornam-se absolutamente um, não como ele usa em João 10 e 30. Eu e o Pai somos um. Porque ali ele estava falando que ele e o Pai eram um no sentido de unidade, ou seja, de propósito, né? Mas quando ele morre e ressuscita, aquilo que ele diz se torna mais verdade. Ele passa a ser mais aquilo. Porque ali o Espírito Santo estava nele, o guiando para lá e para cá. Quando ele ressuscita dos mortos, ele é absorvido pela vida, ele se torna imortal. Ele se torna plenamente Deus. Então, o Pai, que é o Espírito Santo, que estava em Jesus, construindo em Jesus esse edifício nele, quando ele morre e ressuscita, ele é absorvido integralmente pela vida. E ele, que Jesus e o Pai, tornam-se a mesma pessoa. Então aí cria-se a unicidade. O que é a unicidade? A unicidade é o caráter de duas pessoas se fundirem e se tornarem uma. Essa é a unicidade. Então o Pai e o Filho se tornam um só na ressurreição. Por que eu creio dessa maneira? Porque que é com essa base teológica que os apóstolos começam a se desenvolver na sua teologia. A ideia do templo, a ideia do santuário, casa viva, são outra coisa que o apóstolo Pedro diz, que nós somos co-participantes da divindade, uma palavra tanto radical para alguns, porque ser participante não é simplesmente servo de Deus, servo da divindade, é co-participante, entendeu? É participar da mesma natureza. Então, é dessa maneira que nós cremos. Quando a gente morre em Cristo Jesus e ressuscita juntamente com Ele, somos feitos criaturas diferentes. Uma criatura, como alguns teólogos dizem, que esse termo, quando usa de nova criatura, é uma criatura que nunca existiu antes. Ou seja, é uma criatura nova. Nem anjos, nem homens, nem qualquer criatura que foi criada antes de Jesus teve coisa semelhante a ele. Ele é uma criatura superior, muito além. Então, dessa maneira, nós, porque estamos unidos a Cristo, tornamos um corpo em Cristo, é que nós nos tornamos esta parte dessa divindade. Então, vamos ver aqui. Vemos que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Tornando-se nesse sentido aqui, uma unidade. Até chegar no ponto que Jesus, o próprio Jesus diz, o apóstolo diz o seguinte: Jesus entregará o reino a Deus ao Pai, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. Dessa forma, como é que nós enxergamos? Nós enxergamos que quando Jesus entrega o reino a Deus, o Pai, tem uma certa, vamos dizer assim, contradição, porque visto que Jesus, o reino de Jesus é eterno. Você pensa, mas como é que ele vai entregar o reino a Deus, o Pai, se seu reino é eterno, não tem fim? Isto é para se cumprir as escrituras, que quando ele entrega o reino a Deus ao Pai, nesse período que acontece a ressurreição dos mortos. Entendeu? Aí o apóstolo Paulo diz que
na ressurreição dos mortos é que se cumpre a escritura que diz: "Estragada foi a morte pela vitória", né? Onde está a morte, o teu aguilhão, né? Então, nesse sentido, quando ele ressuscita dos mortos, é que essa vitória sobre a morte é concretizada, porque o apóstolo Paulo, no mesmo texto, ele fala o seguinte: que o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Só que nós já sabemos que Jesus já destruiu a morte, visto que ele já se ressuscitou dos mortos, ele já venceu a morte, visto que a morte não tinha poder de o reter, né, de o deter, deixar preso na morte, não tinha. Então ele já venceu, ele ressuscitou. Mas o apóstolo Paulo fala lá na frente que ele vai vencer a morte. Quando analisamos esse contexto, ele não está falando simplesmente de Jesus, a figura de Jesus lá. Não, ele está falando do seu corpo, que nós somos corpo de Cristo. Jesus ressuscitou como cabeça da igreja. E ele está nos levando também para unificarmos mais e mais nesse edifício. Nós estamos sendo construídos para esse edifício. Aquilo que Deus é em Jesus, Deus também será na sua igreja. Porque Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça. E o apóstolo Paulo diz que a igreja é o complemento daquele que cumpre tudo em todos. O que é o complemento? Aquele que completa, aquele que cumpre tudo. Jesus, ele subiu aos céus para completar todas as coisas. E nós somos o complemento dele. Vejamos, nós estamos unidos integralmente a Jesus. Então, dessa maneira, vemos que ainda o que nos prende nesse mundo é a questão da morte. Mas quando chegar esse período, os nossos corpos abatidos serão transformados em natureza divina, porque assim como ele é, nós o veremos, visto que nenhum homem pode vê-lo, nós o veremos face a face, como ele é, e nós nos tornaremos um com ele. Dessa maneira, a morte é tragada, a morte é vencida, e nós nos tornamos uma unicidade com Deus, o Pai, em Cristo Jesus, né? E assim é o meu modo de enxergar as Escrituras. A Trindade, a Unicidade, o Unitarismo são teologias que são, em alguns casos, boas, e elas nos ajudam a enxergar isso futuramente, esse projeto futuro. Por exemplo, na Trindade acredita que existe essa ideia de família, basicamente isso: Pai, Filho e Espírito Santo nessa tríade. Só que não é uma tríade Deus hoje, não é uma tríade. Ele está compartilhado em todo aquele que crê em Jesus. Ele não está apenas em 3 pessoas, ele está em milhares de pessoas. Deus está em Cristo e Cristo está em todos, até o ponto de que Jesus entrega o reino e aquilo que Deus é em Cristo se torna também na igreja. Assim se torna uma unicidade plena, né? Aí sim essa ideia da Trindade tem valor, né? Essa substância que é Deus, vamos dizer assim, essa expressão que eles usam, substância vai coabitar em todos aqueles que são coparticipantes de Jesus Cristo. Então, assim desse sentido, tem sentido teologicamente, biblicamente, né? Do outro lado, a unicidade também tem esse sentido de que o Pai é o Espírito Santo. Não há contradição. A Bíblia é bem enfática em relação a isso. O Pai é o Espírito Santo. O Pai que está em mim é quem faz as obras, disse Jesus. Quem estava nele? O Espírito da verdade, né? E outras partes que Jesus também fala, especificando o Espírito Santo que estava nele. Então, o Espírito que estava nele é o Espírito do Pai, né? Não é uma coisa separada, dividida. O Pai está aqui, o Espírito lá, lá. Não. O Pai e o Espírito é um só, porque Deus é Espírito. Deus não é um Espírito, Deus é Espírito. Precisamos entender isso. Deus é Espírito, Deus não é um Espírito e o Espírito Santo é o outro, não. Deus é o Espírito Santo. Então, vejamos, essa ideia da unicidade está perfeitamente correta, corretíssimo, né? E do unitarismo, essa divisão entre pai e filho é clara, isso é claro. É por isso que eles tiveram esse discernimento. O único erro que eu vejo neles é que atribuíram a Jesus a ideia de arcanjo, como um nome honorífico, né, o Miguel. É bonita a ideia, mas não se concretiza com toda a verdade. É parte das verdades, tudo isso é parte das verdades, não é a verdade absoluta.
Então quando você chega nesse outro ponto, você enxerga tudo isso que eu falei para você. Você pega cada um desses conceitos e observa que eles são verdadeiros, mas não naquele contexto. Eles são retirados daquele contexto e ampliados. Você tem que fazer essa análise lendo a sua própria Bíblia, certo? Você vai ler, primeiramente você vai ler o Novo Testamento, você vai compreender o Espírito de Jesus. Depois você vai ler as cartas de Paulo, você vai entender a mente de Paulo e depois ler a mente de Pedro, Tiago. Depois você vai fazer a síntese desse contexto do Novo Testamento junto com o Apocalipse. Aí depois você passa para o Velho Testamento. Aí você começa a ler o Velho Testamento com uma noção, uma percepção diferente daquelas que nos foram ensinados, né? Você começa a enxergar o Velho Testamento com os olhos espirituais, e assim, dessa maneira, você consegue enxergar quais são os propósitos de Deus, quais são os propósitos de Deus para a sua igreja, e por que aconteceu tudo o que aconteceu da forma como aconteceu. E você enxerga nisso a magnitude e o poder da excelência de Deus. Você consegue entender como Deus é extremamente cauteloso, amoroso, inteligentíssimo, vamos dizer essa expressão, mesmo que ela não dê para abarcar Deus, né? Mas vamos dizer essa expressão aqui, né? Nesse contexto da humanidade, você analisa o contexto histórico, o contexto filosófico, o contexto sociológico, o contexto psicológico. Vamos analisar tudo e você consegue entender porque tudo que aconteceu está acontecendo. Não simplesmente aconteceu, está acontecendo. Até chegarmos a este ápice dessa transformação. A transformação da consciência. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito desse conceito de que porque Jesus não simplesmente morreu na cruz e já levou a gente embora, né? Assim como alguns pensam, salvando rapidamente, né? Naquele contexto de nos libertar do pecado e já nos tornar santo. Porque ele deixou que o mundo se desenvolvesse esses 2000 anos assim. Porque isso foi necessário. Então essa é uma pergunta que vai ser tema do próximo vídeo. Espero que você esteja lá nos acompanhando. Graças e paz.